Saber que a gente pode crescer. A paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast Bolsa de Mulher. Que bom que você está aqui nos assistindo, que bom que você está aqui interessada, curiosa, talvez, nos diversos assuntos que a gente tem trazido. Então, tantas opções, assim como o que tem na nossa bolsa. É verdade. Sempre tem coisa que tu abre uma bolsa, é chiclete, é bala, mas daí daqui a pouco é a mãe que tem uma mamadeira, daí daqui a pouco tem um livro, daí tem uma de sombrinha, tudo. tem uma meia calça extra. Agora que tá ficando frio, né? Então, é assim, assuntos variados. Um casaco. Então, curte aí, deixa o teu comentário, participa com a gente, né? Que você não só assista, com certeza você também tem algo para compartilhar aí com a gente. Então, participe conosco nos programas e compartilha aí pro pessoal. Vai mandando no WhatsApp, isso, vai verdade. colocando ali, faz uma listinha de transmissão e vai passando. Estamos aqui, o trio todo completo, irmã Felícia, Josi, mais uma vez o Maurício ali atrás, que ele já sabe também todos os assuntos, ele vai aprendendo com a gente, assim vai aprendendo assim junto. Que nem nós vamos aprendendo aqui. E o assunto de hoje ele é bem interessante, porque nós vamos falar sobre uma disciplina espiritual que às vezes eu acho que ela é meio deixada de lado. Ou ela só é lembrada no momento assim que a pessoa está muito mal e dela pensa, vou recorrer a isso. Porque oração a gente faz bastante durante o dia, a gente fala com Deus, na igreja a gente vem, tem momento de oração. Leitura da palavra também, algo comum, pelo menos eu espero que seja comum, né? Eu espero que você leia a sua Bíblia. É verdade. Mas essa outra ordenança até do Senhor para nós, às vezes o pessoal às vezes tem um pouco de receio, não sabe como é que funciona. Eu já recebi muitas perguntas sobre esse assunto, que as pessoas não têm muito conhecimento, que é o jejum. O jejum, que é algo que está lá na palavra, está na Bíblia. A gente vê diversos casos no Antigo Testamento, depois a gente vê o próprio Jesus jejuando. Mas é interessante como ainda existe muitas dúvidas acerca de como fazer o jejum, para que serve o jejum. E talvez por ele ter essa parte do tirar a comida, as pessoas talvez evitem. Pensa assim, não sei se eu vou conseguir. Né? Como é que eu começo? Como é que eu faço? Eu não sei. Eu passo o dia inteiro fora, ou de repente eu trabalho com comida e daí eu vou fazer jejum. Como eu faço? Ou talvez a pessoa já viu ali na Bíblia esses vários exemplos, e exemplos até diferentes de jejum. Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre esse assunto, né? Você também deixa aí nos comentários, talvez como você faz seu jejum, se já jejuou, se tem dúvidas. Mas, meninas, o que vocês têm a trazer sobre esse assunto? Tem digamos assim, quando vocês escolhem jejuar, ou de que forma, sempre da mesma forma, como é que vocês fazem? Sim, eu acredito que primeiro, com relação ao jejum, você tem que ter um propósito. Qual o propósito do meu jejum? Para que eu vou jejuar? Né? E a palavra de Deus fala sobre a importância de nós estarmos fazendo o jejum perante o Senhor. Eu posso fazer um jejum de gratidão a Deus, né? Eu vou me abster de alimento porque eu quero jejuar, por exemplo, no dia do meu aniversário. Então, eu vou dar a minha manhã
né? Eu vou jejuar em gratidão a Deus, eu vou fazer esse sacrifício, né? De gratidão ao Senhor por mais um ano de vida, pelas suas bênçãos, pelo seu amor, sua bondade, sua misericórdia, né? Ou se você tem um propósito, eu tenho um propósito relacionado, pode ser a vida pessoal, vida financeira, pode ser relacionado a alguma luta, né, mais com a enfermidade, enfim, né? Eu acho que o importante do jejum é o propósito, né, de por que você vai jejuar, né? E se é claro, se você tem condições de jejuar, né, Gurias? Que a Carol deu vários exemplos, mas eu tenho situações, por exemplo, de irmãs que tomam medicamento, né? A Josi é enfermeira e sabe. Como é que uma pessoa, por exemplo, que toma medicamento para pressão, uma pessoa que toma um medicamento para uma enfermidade, como é que ela jejua? Como é que ela faz isso? Né? E a gente ouve falar em vários jejuns. Tem o jejum em que tu só toma água, não tira, né, a questão da água, toma só água. Tem pessoas que fazem um jejum que elas tiram de algum tipo de alimento específico. Eu vou fazer um sacrifício, a partir de hoje eu não vou comer esses alimentos, como é algo que eu gosto, porque e isso não pode ser confundido, a gente estava conversando, né, sobre isso, não pode ser confundido com jejum intermitente e jejum para emagrecer, né? Não. Uma coisa é que você vai fazer um jejum intermitente, vai fazer uma dieta, enfim. Agora, esse jejum é com propósito espiritual, né? Então, eu acredito que você tenha que ter o propósito e ver qual o jejum e como isso se adequa. Eu tenho pessoas que tomam medicamento e dizem, irmã Felícia, eu levanto 7 da manhã, mas aí eu posso fazer jejum de 3 horas. Então, durante aquelas 3 horas, eu vou estar na presença do Senhor em oração, leitura da palavra, me concentrar só naquilo. Vou ficar orando, vou buscar Deus, vou ler a palavra, vou ler um livro, eu fico no meu quarto, né? Eu não vou nem para a cozinha, para não ser nem tentada, né, para tomar café. Aí depois disso, eu tomo meu café, vou tomar meu medicamento, e eu acredito que o Senhor receba esse jejum também, né? Porque eu tenho do princípio assim, aquele jejum que eu já vi pessoas fazerem, tu começa a ficar com sensação de desmaio, dor de cabeça, você começa a passar mal, eu acredito que isso nem agrade ao Senhor, não é o que Ele quer, né? Então, eu acredito que você tem que ver o que você pode fazer com relação ao jejum. Se você pode ficar uma manhã. Eu já fiz jejum, por exemplo, das 6 da tarde às 6 da tarde do dia seguinte. Mas quando eu fazia isso, eu era aluna de um instituto bíblico e nós passávamos o dia e a noite, parte da madrugada, no templo, né, onde era a nossa sala de reuniões, de cultos, e lá nós ficávamos buscando a Deus, especificamente por nós que éramos alunos, para que Deus nos desse sabedoria, para que o Senhor nos ajudasse, para que o Senhor nos desse força, para quando a gente fosse fazer evangelização, que o Senhor abrisse os corações, que o Senhor fosse à frente, dissipasse todas as armadilhas, que Deus dissipasse todas as dificuldades, que nos desse, né, do seu amor, do seu poder e da sua graça. Então, eu entendo o jejum um pouquinho sobre nessa forma, né? Não sei, a Josi, depois fiquei sabendo, né, que ela está lendo um livro bem interessante sobre o jejum, né? E eu não sei se a Josi também não quer compartilhar o que você tem lido, né, sobre o que esse pastor e o escritor têm dito a respeito do jejum. O jejum, ele é um assunto que, na verdade, o jejum precisa fazer parte da vida cristã, do crente, né? A gente, como a irmã Felícia falou, entendendo o propósito, né? Sim. Nós temos motivações, às vezes causas específicas, né? Talvez tem pessoas que no momento de crise vão recorrer, e a gente tem muitos exemplos bíblicos, né, de pessoas que no momento de crise recorreram a um jejum. Sim. Né, em questão de ouvir uma resposta de Deus, por exemplo, Esther, né? Sim. Mordecai fala com ela, disse, então tá, vamos jejuar por 3 dias então, sem comer nem beber. Colocou as que estavam com ela a jejuar, você jejum daí com o povo, para que o rei seja favorável à nossa resposta. Sim. Então ela tinha um propósito específico com aquele, ela queria uma resposta, né, favorável a ela, que Deus fosse favorável, né, a eles. Da mesma forma, Daniel propôs no coração. A Bíblia não fala por quanto tempo Daniel fez, mas a questão é que ele disse, eu não vou comer, eu vou comer só esse grupo de alimentos e ponto.
tinha um objetivo no coração de Daniel, porque ele diz, a palavra diz, ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele entendeu que se ele comesse aqueles alimentos, ele não estaria agradando a Deus. Então, e a gente vê, não só no Antigo Testamento, Neemias jejuou, muitos outros, a gente tem exemplos, mas no Novo Testamento, o próprio Jesus, como a Carol falou, Jesus inclusive faz um jejum de 40 dias, né? Que ele vai pro deserto e no final do jejum fala que ele teve fome. Então, Jesus deixou um exemplo para nós, né? E aí a irmã Fedrícia falou sobre o livro que eu tô lendo, é do pastor Luciano Subirá, que ele traz bastante estudos nessa linha, porque ele foi uma pessoa que ele conta no testemunho dele, eu já tinha visto alguns testemunhos dele, muitas mensagens dele, eu gosto muito. Ele é um pastor que vem muito dentro da nossa linha de ensinamento, enfim, é alguém muito usado por Deus. E ele já fala que desde muito cedo ele começou a praticar experiências e ter experiências com jejum, e que ele entende que ele é hoje fruto de muitas dessas experiências que ele teve. Mas ele também fala sobre como ele tinha dúvidas e às vezes achava que fazia da forma errada por ser um assunto pouco falado. Verdade. E de fato a Bíblia não deixa claro. A Bíblia dá exemplo de algumas pessoas que fizeram, e Jesus, ele ensina a orar, ele dá um direcionamento para uma oração, mas do jejum ele não dá uma fórmula, ele não dá uma, assim, ó, quando, né, jejum, ele simplesmente dá uma orientação, não dizendo assim, se jejuarem, façam de tal maneira, né, não sejam como os fariseus, os hipócritas. Ele fala quando jejuares, ou seja, Jesus espera que seja uma prática nossa. Quando vocês fizerem, façam de tal maneira, com o coração assim, com a intenção assada. Então, eu creio que o jejum, ele precisa ser uma prática da nossa vida, para que a gente entenda primeiro. Quando a gente nega coisas que nos satisfazem, a gente está colocando Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. Então, é necessário a gente mortificar nossa carne, né? E é isso que o jejum faz. No Antigo Testamento é usado muito o termo afligir a alma para o jejum, porque nada mais é do que uma aflição para nossa alma quando a gente abstém-se daquilo que não só é desejoso para nós, mas também é o que nos dá força, né? Que nem a irmã Felícia falou assim, tem pessoas que conseguem tirar o tempo do jejum para se dedicar somente à oração, a estar em casa ouvindo louvor. Mas o desafio também é para aquelas pessoas que trabalham, que têm a vida cotidiana. E como eu faço isso? Aí a gente fica aquilo, mas como é que eu vou jejuar no trabalho? Eu não posso falar para as pessoas que eu estou jejuando. E aí a gente confunde, porque quando a gente não é para falar, é para a gente não se vangloriar daquilo que a gente está fazendo, né? Porque o que eles faziam? Eles colocavam uma capa de que hoje eu estou sofrendo para mostrar para todo mundo que eles estavam jejuando. Não é o que Cristo quer. Ele precisa ver o que a gente está fazendo no nosso sacrifício. Mas tem vezes que a gente vai estar no trabalho, a gente vai estar seguindo a vida normal. E aí tem as pessoas que vão fazer o seu propósito específico, né? E aqui é interessante a gente... e isso abriu minha mente lendo... Eu não li todo o livro ainda. Eu tô mais ou menos no 5º capítulo e já tô, assim, encantada. Eu não consigo ler mais por conta do tempo, assim. Já queria ter terminado o livro. E é interessante que uma das explicações que ele fala... Ele explica ali como a palavra fala sobre o jejum no termo original, que está falando sobre abster-se de alimento, de comida. E algumas pessoas confundem, né? Eu estou fazendo jejum de rede social. É legal, é bom, porque tu também é uma forma de tu te abster de algo que te satisfaz. Porém, não pode ser confundido com o jejum bíblico, ele fala de comida. Isso é um propósito que a gente diz, né? Hoje é um propósito específico. Então, eu vou ficar tantos dias sem ver televisão, algo que tu gosta de fazer, eu vou ficar tantos dias sem ir a determinado lugar, sem ver determinada pessoa, seja o que for. Isso tudo eu creio que agrada a Deus. Se a gente está disposto a fazer algo, abrir mão de algo para provar, não para provar, mas para nos... Não é provar para Deus, é para nós mesmos, né? Que o quanto eu estou disposto a fazer pelo meu crescimento espiritual. Mas o jejum, ele é, então, de alimento, né? E aí, esse livro, assim, resumindo, irmã Felícia, até a parte que eu tô lendo, ele esclarece muito, assim, essa questão das dúvidas, assim, né? O quanto a Bíblia nos mostra de pessoas que obtiveram
vitórias com o jejum, direcionamentos. O próprio apóstolo Paulo, né, muitas vezes fala que quando eles iam enviar alguém para algum lugar, era com orações e jejum. Tudo o jejum, ele tá sempre atrelado à oração. Então, eu creio que a gente precisa entender que o jejum, ele deve ser uma prática diária nossa. Vai ter momentos que vai vir a crise e talvez a gente vai, poxa, dessa vez eu vou fazer um jejum talvez mais intenso, algo que vai custar mais ainda, e é isso que é incrível, sabe? O jejum, ele é custoso, a gente sente na carne, né? Tipo, Sim. às vezes, por exemplo, né, eu quando jejum tô trabalhando, às vezes eu sinto aquele tremor, aquela coisa, né? E aí tu tá num ambiente que estão lá na cozinha passando café, alguém trouxe uma cuca pra nós, obrigada. E aí tu tá ali, tu tá com o teu propósito no coração e é desafiador, né? E eu vejo muito isso assim, o inimigo ele vai tentar nos tirar, né? Daquele foco. E eu brinco com o Thiago, eu sempre digo, sempre que eu tô de jejum no serviço é o dia que alguém leva alguma coisa e vai lá na minha sala me chamar. Nos outros dias parece que não, mas quando eu tô... hoje eu trouxe uma cuequinha virada pro café. Tá bom. Interessante. Sim. Interessante. E isso é desafiador, né? Porque a vida segue e a gente precisa entender que precisamos jejuar se a gente quer experimentar experiências diferentes com Deus. Eu posso dizer assim, como experiência pessoal minha, de alguém que teve a época que fazia jejuns esporádicos, sabe? Lá, sim. Para quando eu comecei a entender que isso precisa fazer parte sempre do meu cotidiano. Sempre. Parte da vida cristã, né? Parte sabe, ter uma rotina, seja ela semanal, diária, talvez quantos dias na semana, mas isso precisa fazer parte de mim. E eu comecei a ter experiências muito mais profundas assim com Deus. E até teve uma vez que eu me propus a fazer um jejum um pouco mais intenso, sabe? Mais prolongado. E foi bem desafiador o processo, porque a gente sente, o nosso corpo sente. E, enfim, foi bem puxado para mim. E quando chegou no dia que eu ia entregar, foi aqui numa reunião da União Feminina, no sábado, que eu me propus o tempo que eu ia fazer de jejum. E no sábado, aqui na reunião seria o culto, que eu iria entregar o meu jejum e ia chegar em casa e almoçar. E naquele culto ali, Deus me deu uma experiência muito forte, surreal, assim, muito, muito forte. E eu entendi que era Deus confirmando e recebendo, sabe, o que eu estava fazendo, o que eu me dispus a fazer. Então, eu entendo que experimentar coisas grandes com Deus requer que a gente entregue coisas grandes para Deus. E Ele nos deu a fórmula, né? Oração, jejum. Então, eu posso dizer que minha vida mudou muito, assim, quando eu comecei a entender o quanto o jejum... e aí entra também algo muito forte da questão da nossa natureza, né? Porque ela vai neutralizando. Quanto mais a gente vai matando ela, que dói, a gente vai neutralizando ela. Isso é incrível. Tu vai acostumando ela, assim, tu já entendeu. É assim que funciona aqui. Tipo. Exatamente. E nesse livro, uma das experiências que o pastor Luciano Subirá conta, ele fez jejum de 40 dias, né? E claro, ele fala muito sobre a questão de que não é todas as pessoas que vão ter estrutura, que vão conseguir fazer isso. Era algo que ele, há muito tempo atrás, se eu não me engano, ele já está indo para... quinta vez que ele faz, o Maurício leu esse livro. Eu sei que ele já fez vários jejuns assim, prolongados, de 40 dias. E aí só bebendo água. E aí ele conta as experiências que ele teve durante o processo e ao final do jejum, assim. Então, tu vê assim que de fato, sabe, vai te levar para um nível diferenciado com Deus. Para esse até eu não cheguei ainda na parte do livro que eu sei que ele conta essa história no livro com mais detalhes, mas em uma das pregações dele ele conta que Deus mostrou para ele a imagem que ele nunca tinha visto do futuro genro dele, que ele estava orando. Eu vi essa testemunha. E Deus mostrou para ele quem seria, mostrou a figura, sabe? De ter pessoas de que ao cumprimentar ele, receberam cura. Então, é alguém que realmente está experimentando algo diferente com Deus, mas ele entregou algo diferente para Deus, sabe? É bem interessante, porque eu estava lembrando de quando os discípulos chegam para Jesus, né, e falam, a gente orou ali, mas não funcionou, né?
não rolou. O que aconteceu? E Jesus fala, né, que existem aquelas batalhas que é na oração e no jejum. Então, realmente, quando a gente vê Esther, Daniel, outros casos que tinham um propósito específico, e tinha que jejuar mesmo. Era uma questão ali, essa batalha que ela precisa de oração e jejum. Sim. Mas, quando eu não li o livro do Subirá, mas eu ouvi ele num podcast que ele fala sobre isso. E ele começa a falar... E talvez isso que é pouco dito, que a gente pouco pensa sobre isso. No jejum, realmente como uma prática em que eu não preciso esperar eu ter uma luta. Exato. Então, é algo que realmente eu vou acostumando o meu corpo, o meu espírito a... Daqui a pouco, uma vez no mês, eu vou lá e vou fazer um jejum. Quando vê, sempre que tiver a consagração, eu vou em jejum. Sim. Ou... né, num final de semana eu vou escolher para fazer o jejum. Daí, se tu vai fazer o jejum total, sem nada, ou se de repente um jejum como o de Daniel, ali de legumes e cereais, sem carne, se vai fazer só corta a comida, mas tem a água ou sem a água, isso são coisas aí se pensando. Tu vai orar, de repente Deus vai te falar a forma de fazer. Tem essas questões, daqui a pouco, não, eu não posso fazer total, é uma questão de saúde. Ninguém Sim. aqui é louco de ser imprudente, né? Por óbvio. Sim. Então, vai lá, existem essas outras formas de fazer, mas o importante é fazer. E tem um testemunho também que é bem interessante do Subirá, porque ele foi realmente tendo o jejum como algo que faz parte da vida dele. E daí eu ouvi ele contando esses testemunhos espirituais, mas teve um que eu achei muito interessante, que ele disse que estava num restaurante e pediu um suco de limão. Sim. E daí ele falou, bom, mas sem açúcar, né? Só o suquinho de limão. E pronto, foi lá e Na verdade, tomou. não é o suco, né? É a água com limão Com limão espremido. Né? Sim, sim, sim. Mas daí ele falava, mas meu Deus, chegou, tomou, falou pro garçom, não, mas eu pedi sem açúcar. Ele, não, moço, tá sem açúcar? Só a aguinha que o limão tá aí. Ele tomava, mas isso aqui tá doce. E pensa, gente, limão doce, ácido pra caramba, né? E as outras pessoas experimentavam e falavam, Luciano, isso daqui não tá doce, tá com gosto de limão, socorro, né? Ele, não, mas pra mim tá doce. Então, o corpo dele já foi se modificando. Ele tava sentindo a frutose do limão, que é o açúcar natural, que Sim. é mínimo do limão. Que ninguém E sente. E ele sentiu. Então, porque às vezes muitas pessoas têm esses medos, assim, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar sem comer, ou e tal, assim. Realmente, no início, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, Sim, tu fica assim meio... Ainda mais se tu tá trabalhando, se tu tá fazendo outras coisas, daí de repente tu... Às vezes um pouco de irritabilidade. Sim, de irritabilidade. Por falta do alimento, do carboidrato principalmente, né? O corpo tá gritando, eu quero comida, e tu tem que ir vencendo, realmente. Mas se tu vai tendo isso como uma prática, ainda vai ter a dificuldade, porque também é aquilo, né? O inimigo não quer que tu jejue. Sim. Então vai continuar. Mas o teu corpo, ele já tem um momento e a tua própria mente. Tu sabe, tu já vai entendendo o teu corpo, tu diz, tô ficando com... Mas daí tu já consegue ir administrando. Nesse testemunho do dia da água com limão, ele fala inclusive sobre isso, ele pega o gancho e fala que é o seguinte, nesse dia os amigos dele, pastores que esqueceram que ele estava, porque uma das coisas que ele fala, né, sobre não falar que estava em jejum. Aí ele É diz complicado. que ele ficava com aquilo. Como que alguém com jejum prolongado não tem? As pessoas vão ver, vão ficar perguntando, isso é normal. Sim. Minha colega, vai lá almoçar e tal, porque tinha paciente dando posto. Eu disse, não, eu não vou agora. Não, vai lá almoçar. Daí eu disse, não, eu não vou almoçar agora. Daí ela, tu tá de jejum? Ela já, tô, tipo, não tem problema, Deus não vai agora não receber mais o meu jejum. Sim. Porque outra vez eu levei meu almoço, eu tinha feito um propósito de jejuar até determinado horário, então era 4 horas da tarde, eu fui lá e daí alguém entrou e disse, alguém sempre talvez vai perceber, porque a nossa vida vai seguir. Sim. E aí ele comenta que, vamos lá e tal, tu tá eu vou. Mas tu não vai comer. Mas eu vou lá, eu vou sentar com vocês, nós vamos conversar, não vai mudar nada pra mim. Porque a gente não precisa agora, porque tá em jejum, se martirizar, né? Não, tu vai viver a tua vida, tu vai... alguém vai ver que tu tá em jejum, isso não vai desmerecer o teu jejum. Diferente de tu sair tocando trombeta, né?
Aí fica pálida, aquele rosto caído. Ai, olhem como eu tô de jejum, Sim. como eu sou séria. Mas isso também é uma outra questão, porque às vezes as pessoas pensam que para elas fazerem o jejum, elas têm que ficar o tempo todo em questão de jejum, orando e lendo a palavra. Sim. Então, às vezes pensam, não, então eu só posso jejuar, quem sabe, no final de semana, que eu não trabalho, ou tipo, é que eu vou ficar em casa e vou ter esse tempo específico. E, na verdade, não, né, gurias? Não é Tu assim. pode ir jejuando e, claro, tu vai fazendo as tuas coisas e tu Mas vai... o teu coração tá Exato. em constante contato com Deus, né? Tu Exatamente. em oração, Exato. aí tu sabe que... Aí, claro, tua vida vai seguir normal, mas aí tu tá em jejum, tu não vai ficar o tempo todo no Instagram, o tempo todo No Facebook. Vou assistir uma série da Netflix aqui pra hora passar mais rápido. Não. Tu entende que tu tá num momento de separação. Consagração, né? Exato. Então, tu vai buscar o quê? O tempo livre que tu tem, vai meditar na palavra, vai ler a palavra, bota um louvor pra tu. Exato. Que o teu espírito está envolvido com o que é de Deus. Exatamente. Tá, de fato, se consagrando, se separando para Deus. Então, esse é o desafio, né? De a vida tocar e tu entender que tu precisa... Por isso que o nome do livro dele é A Cultura do Jejum. Porque ele fala sobre isso, sobre o crente entender que precisa ser algo cultural, algo que se normalize na nossa mente e que a gente entende que faz parte de nós. Somos crentes, o jejum não precisa ser algo esporádico. Raridade, vou jejuar uma vez. Sim, E é interessante que eles fazem umas pesquisas, né? E eu não lembro agora se é quase 90% dos crentes aí. Eles fizeram uma pesquisa nacional. Nunca jejuaram 24 horas. Não, nunca. Eu vi alguma coisa disso. E aí eles vão pegando assim, tipos, e até meio-dia, então... E aí tu vai vendo sobre a pessoa... E quem nunca jejuou? Tem crente que nunca jejuou. Nunca jejuou. Então, isso é preocupante. Isso é verdade. assustador. Sim. Tu, sabe, tu vê, e daí que nível de crente é essa pessoa? Exatamente. Qual é o nível da espiritualidade dessa pessoa? Não tem como dizer que, né? Eu lembro sempre de uma frase que a minha avó usava sobre o pagar preço, né? Crente tem que pagar preço, crente que é... Sim, ser crente de verdade pagar preço. Que preço é esse que a gente paga? Não é o preço de Jesus, porque a cruz é dele. Não, ele aí foi Jesus. O preço foi Cristo que pagou. Não é daquele preço que a minha avó fala, que eu entendi sim, depois. sim. É o preço sobre eu ser crente de fato. Não é um preço fácil. É de renúncia. E toda vez que a gente jejua, a gente está renunciando à nossa natureza. A gente está mortificando a carne, está abafando nossas vontades e afligindo a alma. Então a gente precisa entender que isso precisa fazer parte, né? Jesus não deixou estipulado, tu vai fazer tantas vezes, mas eu creio que a gente sabe da nossa necessidade. Sim. Quando tu vê assim que a tua natureza tá muito assanhadinha, tipo, tu tá querendo se dominar demais, preciso dar uma focada nela. É a hora de tu dar uma jejuada, que é incrível, tu nota assim, o quanto tu, sabe, o Espírito Santo trabalha em ti nesses momentos. Exatamente. Então eu acho que é urgente a gente entender esse princípio. Exatamente. E tendo o propósito para o qual tu vai fazer o teu jejum, né? Que nem tu falou, Esther teve o seu propósito, Daniel, né? O próprio Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, porque ele sabia o que ele ia, né? Dali, quando ele desce, ele já começa a chamar os discípulos, né? Começa o seu ministério, ele sabe tudo que está à frente dele, tudo que ele vai enfrentar. E então, ele já começa a enfrentar lá mesmo, né? Teve fome, quem é que se apresentou? Aí Satanás foi tentar, a primeira tentação foi no quê? Na fome? Satanás sabia que ele estava com fome. Totalmente inconveniente. Chegar e dizer, olha, né, Jesus, tu está com fome? Então, como tu é o filho de Deus, por que não faz essas pedras virar pães? Jesus podia fazer isso? Claro que podia. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem. E às vezes, durante o jejum, a pessoa... Sua alma quer assim, não, mas hoje é o último dia, termina mais cedo, né? Aí tá lá no trabalho, que nem todo serviço, o pessoal, um veio com a cuca, outro veio com o sanduíche, veio com a torrada, outro veio com... né? E aí tu faz de tudo para não dizer que tá jejuando e tal, mas não tem como, só tem que acabar dizendo. Até a pessoa não é cristã, né? Porque daí tu vai ter que explicar, enfim, daqui a pouco a pessoa tá jejuando. Pois é. Tá. Mas essa questão até de propósito, na verdade, o propósito maior do jejum é tu buscar a Deus, porque a presença assim, Senhor, de Deus, eu quero né? ir mais profundo, eu quero mais, eu tô no raso, eu
quero mais, né? Além de ter tô com a luta tal, tô com a questão tal, ou tem um retiro, tem uma programação Sim. muito grande, então a gente vai jejuar. Mas mais do que isso, é saber, Senhor, eu quero me matar mais para que o Senhor viva mais. Então, Exatamente. Talvez, se aproxima mais, né? Talvez se algumas desses assuntos aqui, desses pontos que a gente botou, era uma dúvida tua, né, que a gente conseguiu sanar, ou de repente tu tem outros questionamentos. Teve uma experiência com o jejum, assim como a Josi compartilhou a experiência dela, né? Porque realmente é um assunto que é pouco falado, né? E é algo tão importante, então a gente quer saber também de vocês. Vocês já jejuaram, né? Qual foi os benefícios? A gente sabe que tem porque o Senhor nos manda, né, fazer, mas é tão bom também ouvir os testemunhos, porque a gente vai se ajudando. Daqui a pouco uma pessoa fez um tipo de jejum, alguém que toma medicamento falou, não, mas esse daqui o meu médico falou que pode, de repente, né? O Subirá também fala sobre isso, esses cuidados e tudo mais, para não haver exageros, né? Também. Mas nós esperamos que esse podcast, esse programa tenha servido realmente de bênção para a tua vida. Que quem sabe, a partir de hoje, né? Se estava na estatística dos que nunca jejuaram, quem sabe agora a gente muda, né? Exatamente. Vamos mudar essa estatística. Exato. Para ser assim. Nosso jejum. E a gente sabe, né? Meu Deus do céu, a igreja brasileira precisa jejuar, a igreja brasileira precisa dar uma sacudida, né? Um sacudinho. Então, compartilha com suas amigas, com as outras irmãs da sua congregação, das outras congregações, das outras igrejas, para realmente a gente estar aí nesse propósito juntos. Isso aí. Ok, pessoal? Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. E a gente espera, então, na próxima sexta-feira. Deus Tchau, abençoe. gente. Até a próxima.